Olá, olá, galerinha do quinto ano inicial! Olá, o meu beijo vai para você que está do outro lado da telinha, assistindo a mais uma aula de caligrafia. Hoje, 5 de maio, começando mais um mês. Que o nosso mês seja abençoado por Deus. Ok, galerinha? Vamos recapitular o que nós vimos na aula passada? Nós vimos que poema é um gênero textual dividido em estrofes e versos. Cada estrofe é constituída por versos que surge ou invoca rima, beleza ou sensibilidade, galerinha. Tia Glaucione, revisa aí o que são versos. Galerinha, cada linha do poema é chamada de versos. Os versos estão distribuídos em grupos. Esses grupos são chamados de estrofes. Cada grupo de versos ou cada grupo de linhas de um poema é chamado de estrofe, ok? A rima é uma característica do poema, mas ela não é obrigatória, pois existem versos sem rimas, ok? Mas os poemas precisam estar organizados em linhas curtas. Eles não podem ir até o final da sua linha, pois ele seria uma narrativa e não um poema, ok? Gostaria de agradecer a participação do meu querido amado Tchutchuquino, Davi Williams e também da minha princesinha Sofia Vasconcelos, que gravaram e me enviaram o seu poema. Vamos conferir? Bora lá! Poema do coronavírus. Estamos numa época de vírus. Temos que nos prevenir para nos mantermos protegidos. Temos que lavar a mão com água e sabão. Enquanto eu estiver em casa, vou aproveitar e com meu pai brincar. O coronavírus tem que parar para a saudade passar. Brasília e eu. Meu nome é Sofia. Nasci em Brasília. Assim como eu, ela também nasceu em abril. Assim como Brasília, sou cheia de alegria. Ela é cheia de verde e vida. Parabéns para nós duas, que somos duas cheias de belezura. Fala aí, galerinha! Vocês gostaram dos poemas dos nossos queridos, amados alunos? Isso mesmo, eu adorei a participação de vocês. Espero que cada vez mais novos alunos participem também das nossas aulas, ok? Vamos agora vamos rever sobre o gênero textual História em Quadrinhos. Bora lá, galerinha! Histórias em quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagem, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e linguagem não verbal. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas dos personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões também transmite intenções distintas. Por exemplo, galerinha, os balões com as linhas contínuas surgem em fala de tom normal. Os balões com as linhas tracejadas indicam que o personagem está sussurrando. O
Os que apresentam contorno de forma de nuvem apontam o pensamento que aquele personagem está pensando. Já os balões com traçados pontiagudos exibem gritos. Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias. Elas são definidas como palavras que transmitem, que reproduzem os sons. Por exemplo, cabrum, como o som do trovão. Tic-tac, tic-tac, como o som dos ponteiros do relógio. E assim sucessivamente. Também é bastante explorado o uso de letras de tipos diferentes e sinais de pontuação, sempre buscando a interação com o leitor, despertando a curiosidade para ler. Os suportes mais usados para a publicação das histórias em quadrinhos são os jornais, as revistas e os gibis. Mas eu pergunto, vocês sabem como surgiram as primeiras histórias em quadrinhos? Muito bem. As primeiras histórias em quadrinhos, com as características que conhecemos hoje, foi publicada nos Estados Unidos em 1894, em uma revista chamada Tripole, pelo americano Richard Outcault. Meses mais tarde, o jornal New York World começou a publicá-la oficialmente. Essa HQ, História em Quadrinhos, intitulou-se The Real Kids e narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela. A personagem comunicava-se por meio de gírias, numa linguagem bastante coloquial, e trazia reflexões acerca da sociedade de consumo e de questões raciais e urbanas. Nossa, que legal, hein, galerinha? Mas no Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se O Tico-Tico e foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho, idealizada pelo artista Renato de Castro. Mas foi em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido, com a publicação da Turma do Pererê, o cartunista Ziraldo, que criou. O gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional. Muito bem, que bacana, hein, gente? Mas foi na década de 60, 1960, que surgiu a história em quadrinhos conhecida no Brasil. A história em quadrinhos mais conhecida no Brasil. Sabem qual é? Bacana, isso mesmo, a Turma da Mônica. A Turma da Mônica foi criada pelo paulistano Maurício de Souza. A revista fez tanto sucesso que hoje é publicada em mais de 40 países e traduzida em 14 idiomas. Olha que bacana, galerinha! E as tirinhas? O que são as tirinhas? As tirinhas são uma forma simplificada da arte sequencial, nas quais as histórias são divididas entre 3 a 5 quadrinhos. Ela faz humor, trata com ironia, satiriza e provoca reflexões. Trabalha tanto as trivialidades do dia a dia quanto as questões mais sérias do país e do mundo. Sua interação de entreter traz implícito o questionamento, a denúncia e o autoconhecimento. Então, resumindo, galerinha, os quadrinhos são tramas narrativas que combinam a imagem plana com o título escrito. Muitas vezes
humorísticos busca a participação ativa do leitor por via emocional, sistemática, anedótica e concreta. Os quadrinhos podem ser encontrados normalmente em bancas de revistas, livros didáticos, internet, dentre outros lugares. Observe a foto do criador com as criaturas, ou seja, Maurício de Souza com a Turma da Mônica. Galerinha, vamos conhecer a biografia de Maurício de Souza, ok? Bora lá! Maurício de Souza é desenhista e empresário. Inventou os personagens da Turma da Mônica, que se tornaram as figuras mais populares das histórias em quadrinhos criadas no Brasil. Maurício de Souza nasceu no dia 27 de outubro de 1935, em Santa Isabel, no estado de São Paulo. É um dos 4 filhos de um casal que, entre outras coisas, gostava de escrever poesias. Começou a carreira de desenhista na adolescência, fazendo ilustrações e cartazes para os jornais da cidade de Mogi das Cruzes, onde morou durante alguns anos. Apaixonado por sua arte, mudou-se para São Paulo em 1952, quando tinha 17 anos, porque achava que a cidade poderia lhe oferecer mais opções de trabalho como desenhista. Empolgado com a conquista, Maurício de Souza passou a criar uma galeria de personagens, alguns inspirados em amigos de suas filhas. Nasceram assim Cebolinha, Piteco, Penadinho e o caipira Chico Bento. Durante anos, eles frequentavam as páginas de diferentes jornais em tiras, publicadas diariamente. Em seguida, vieram Raposão, Astronauta, Horácio e muitos outros. Em 1979, as histórias com esses personagens eram publicadas em mais de 200 jornais do Brasil todo, galerinha. Com tanto sucesso, decidiu trazer as revistas ou gibis para vender nas bancas de jornal. A primeira delas foi a da Mônica, logo depois Magali, Cebolinha e Chico Bento. Já tinham suas próprias revistinhas. Atualmente, a empresa de Maurício de Souza produz as histórias em quadrinhos e cuida dos produtos lançados com a sua marca. Também cria desenhos animados para o cinema, As Aventuras da Mônica e a Mônica e a Sereia do Rio. Além disso, o Parque Temático de São Paulo, o Parque da Mônica, empreendimento criado por ele. Sempre foi muito visitado por crianças e adultos. Mão na massa, galerinha. Agora vocês irão escrever o conceito de histórias em quadrinhos no seu caderno de caligrafia. Diante de toda a nossa aula, vocês irão resumir o conceito de história em quadrinhos. Depois, vocês também irão escrever a biografia de Maurício de Souza. Lembrando que são os itens mais importantes, porque aqui a tia Glau contou muitas coisas, tá bom? Vale vocês colocarem qual foi o primeiro personagem a ser criado por ele. Será que foi o cachorro Bidu? Ou será que foi a Mônica? Por que ele criou a Mônica? São tantas perguntas, não é mesmo? Então vocês poderão dar asas à sua imaginação e fazer o registro no caderno de caligrafia. Ok, galerinha? Por hoje é só. Chegamos ao fim a mais uma aula. Quero deixar os meus beijos para todos aqueles alunos que têm participado das aulas. Beijos, Juliane, Davi Portugal, Júlia Figueiredo, Júlia
Rodrigues, Josué, aquele beijo, Rafael, Rodrigo, Ágata, Ana Beatriz, isso mesmo, Vinhal e Ana Beatriz Almeida, Yasmin Borges, Luane, Sofia Maria, Eduarda Filipe, Tainá, Riquelme. Ai, são tantos alunos que eu quero deixar o meu beijo no fundo do seu coração. Até a próxima aula. Tchau!